um pouco antes dos dinossauros, numa época há uns 264 milhões de anos atrás, no final do Permiano, parentes próximos, distantes e ancestrais dos mamíferos, conhecidos como sinapsídeos, eram os principais animais de cada paisagem, além de répteis, anfíbios, insetos e os outros arcossauromorfos basais. No que é hoje a área da África do Sul, especificamente na região do Karoo, uma fauna muito diversa desses animais habitava essas paisagens. Um dos exemplos mais notáveis foi Moscops, um verdadeiro tanque de guerra de grande porte daquela área, que talvez foi um dos primeiros grandes animais terrestres a existirem. Neste vídeo, iremos conhecer mais um pouco sobre esse grande animal. O Moscops, nome que significa cara de bezerro, foi um gênero de sinapsídeo que habitou no que é hoje a África do Sul, durante a época guadalupiana do Permiano, cerca de 265 a 260 milhões de anos atrás. Estes animais eram dinocéfalos, uma ordem dentro dos terapsidas, que incluía outros grandes sinapsídeos herbívoros, carnívoros e onívoros, como o teossauro e o lemossauro. Especificamente, ele fazia parte de um ramo de dinocéfalos chamado Tapinocefalidae, e compreende animais como o estrutiocefalo e o tapinocefalo, animais que tinham uma construção robusta como a do Moscops. Os tapinocefalos são conhecidos por terem um dome espesso, como o do Moscops, ainda que esta característica esteja presente em outros grupos de dinocefalos, como os anteossauros. Duas espécies são conhecidas do registro fóssil, Moscops capensis e Moscops copensis. Duas outras espécies foram atribuídas, Moscops whitesi e Moscops oeni, mas a validade dessas é considerada possivelmente duvidosa. Os restos mortais desse animal foram encontrados por Robert Brown, no grupo ECA, parte do supergrupo da região do Karoo, na África do Sul, especificamente na zona da Assembleia do Tapinocefalo, e enviados ao Museu Americano de História Natural de Nova York, em 1910, onde foram descritos no ano seguinte. Os espécimes que foram coletados variam no grau de paquiostose, espessura do crânio. O paleontólogo Robert Brown, que coletou esses espécimes na África do Sul, já havia indicado que era por causa da variação de gênero sexual e idade entre os espécimes. Este animal media 2,7 metros de comprimento e pesava até 324 kg. Eles eram comedores de plantas fortemente construídos que podem ter vivido parcialmente na água, como os hipopótamos. Ele foi construído próximo ao solo e pastava plantas como as vacas modernas fazem hoje. O Moscops é um exemplo raro de um dos poucos mamíferos primitivos como répteis que o público em geral realmente conhece. Isso se deve em parte à sua inclusão na maioria dos livros sobre animais antigos, ainda que algumas pessoas se lembrem dele na inclusão da série de TV infantil Moscops dos anos 80. Seus membros posteriores eram um pouco pequenos, embora os membros anteriores fossem fortes e poderosos. O Moscops era um enorme sinapsídeo herbívoro com corpo em formato de barril, patas dianteiras abertas e patas traseiras mais curtas e eretas. Com 2,7 metros de comprimento e 320 de peso, Moscops era um dos maiores herbívoros de sua época, com apenas jonqueria, um estranho dinocefalo, como incríveis 5 metros de comprimento, sendo um rival de tamanho potencial. No entanto, não é esse tamanho grande que é a fama de Moscops, mas seu crânio. Eles tinham cabeças pequenas com órbitas largas, pescoços curtos fortemente construídos, e o que mais chama atenção, domos espessos em suas cabeças, ou mais corretamente, em seus crânios. O osso superior do crânio de Moscops tinha cerca de 10 centímetros de espessura, mais grosso do que qualquer outro animal conhecido de sua época. Estudos sugerem que esse dome espesso foi uma adaptação para cabeçadas, especificamente em combates intraespecíficos. Isso não significa que os Moscops atacariam um ao outro, eles provavelmente apenas caminharam para enfrentar um ao outro e depois empurravam com a cabeça. Os estudos que apoiam isso têm evidências diretas, como o quase total cobrimento por osso de partes importantes para o animal, como o cérebro e ouvido interno, a presença de pontos de fixação de músculos, ou redes de arcos maciça nos artigos que eu revisei, adaptados para receberem o impacto do outro oponente e a posição adequada da cabeça para cabeçadas. Um suporte adicional para a teoria acima vem da morfologia geral do esqueleto de Moscops. As pernas dianteiras de Moscops carregavam o corpo mais alto do que os membros traseiros, resultando em uma inclinação para trás, como uma girafa. Isso significaria que uma grande proporção da massa corporal era transportada nos quartos dianteiros e reforçada pela traseira.
As cintas ou suportes dos membros eram maciços, especialmente na região do ombro. Essa construção provavelmente significa que as competições de dominância entre machos de Moscou eram sobre projetar o peso corporal para frente, possivelmente como os lutadores de sumô fazem hoje em suas lutas. Esta construção, no entanto, também significa que o Moscopes não era um corredor e não podia confiar nem na velocidade nem na agilidade para escapar de predadores, como os titanozoquídeos, dinocefalos carnívoros, anteossauros. Esses se especificavam mais neles e também são dinocefalos carnívoros, e grandes pterocefalos carnívoros, outros terápsidos que tampouco eram predadores de Moscopes. Ainda assim, um Moscopes totalmente crescido teria sido quase 2 vezes maior que a maioria dos predadores sul-africanos conhecidos do Permiano Médio, com exceção do anteossauro e possivelmente jonqueria. Poderia facilmente ser que apenas os Moscopes doentes, feridos ou juvenis que não estavam totalmente crescidos tivessem motivos para temer predadores. Além disso, a ideia de exibições de dominância em Moscopes também é indicativa de interação social entre indivíduos. Como tal, os Moscopes podem ter se movido em pequenos grupos ou mesmo rebanhos, com as disputas de domínio sendo por direitos de acasalamento dentro do rebanho. Seu crânio era muito pesado. Os grandes crânios que foram encontrados desta criatura são constituídos por ossos muito pesados, são muito robustos, o que levou a sua conservação em estado adequado, permitindo o seu estudo. Os arcos pterigoides e a região angular da boca tinham músculos da mandíbula fortemente construídos. Tinha dentes em forma de espinho. Na boca dos Moscopes só se encontrava um tipo de dentes, curtos, em forma de estaca e acabados em forma de cinzel. Estes numerosos dentes com ponta de cinzel adequados para cortar vegetação estavam presentes nas mandíbulas. Devido a isso e a posse de dentes robustos e de coroa longa, acredita-se que Moscopes era um herbívoro que se alimentava de vegetação pobre em nutrientes e resistente, como caules de cicadáceas. Devido à comida supostamente pobre em nutrientes, é provável que eles tenham que se alimentar por longos períodos de tempo. A anatomia de outros animais semelhantes e parentes dele permitiu que eles abrissem as articulações do cotovelo mais amplamente, permitindo que eles se movessem em uma postura ou marcha mais mamífera do que engatilhando, como alguns outros animais da época. Como comedores de plantas fortemente construídos, isso ajudou a carregar seus corpos maciços com mais facilidade durante a alimentação, além de permitir que eles experimentassem curtas rajadas de velocidade. Gêneros considerados como sinônimos são moscoides, agnossauro, Moscognathus e Pinigarion. Delphinognathus conocephalus poderia representar Moscopes juvenis, portanto, possivelmente sinônimo. Delphinognathus é conhecido apenas a partir de um único crânio moderadamente paquiostosado. Então, esse foi o vídeo. Os Moscopes foi um verdadeiro tanque de guerra permiano. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade do mundo pré-histórico. Até o próximo vídeo.